Então, usa basicamente a mesma norma culta, afinal de contas, quem vai ao teatro são aqueles poucos que pertencem à norma culta, em vez de estar falando de coisa pouca, tá? Nós temos um país de mais ou menos 1,2 milhão, 1,3 milhão pessoas, dos quais talvez 15% tenham a norma culta mais ou menos à disposição. Então você percebe que é um grupo relativamente pequeno de pessoas. E é dentro desse pequeno grupo que se começa a fazer essa discussão. Permaneço na tradição dinamarquesa, que é rica, que me dá um empuxo, que me permite compartilhar de toda uma longa e forte tradição literária, filosófica, etc. Ou eu vou tentar cavar o próprio espaço, um lugar que eu possa chamar um lugar da norueguesidade. Então, de alguma forma, embora ele não seja, digamos, o grande ferrabras, ele não vai a nenhuma trincheira no meio de ruas de paralelepípedos arrancados e coisa que vai, não é o estilo de Ibsen, mas ele sim toma uma posição em favor, neste momento, do anorueguesamento, vamos dizer assim, desta norma culta que ainda é fundamentalmente dinamarquesa. Como eu disse, isto perdura essa briga mais ou menos até hoje, embora jamais a mais nada. Em 1863, ele passa então a residir no exterior, ele é o primeiro poeta, enfim, poeta no sentido dichter, né, como se diz, que é o literato em geral, né, que consegue uma bolsa permanente para ser o produtor literário do parlamento. Hoje a tradição, então, muitos escritores, muitos artistas vivem fundamentalmente de um salário votado, que é uma bolsa, se preferir, votado pelo parlamento. Caso a caso, não é assim que tem um sistema de, não, você já publicou 2 romances, então automaticamente você passa a usufruir. Não, caso a caso, se examina e, havendo méritos, isso às vezes dá briga política, porque alguns acham que tem e outro, né, que não, mas ele é da turma, sei lá, dos vermelhos ou dos verdes, ou dos azuis, dependendo de quem está no poder, né, então não deve merecer essa bolsa. Mas enfim, entra a política no meio como sempre entrou, mas ele é o primeiro a conseguir, vamos dizer, essa bolsa de literato do governo norueguês e passa a ter então uma certa tranquilidade financeira que o permite sair da Noruega e ele passa a viver quase retirada de uma piada que é contada dentro de uma das peças, que diz mais ou menos o seguinte: bem feito pro diabo que não levou em conta a natureza do seu público. A historinha que era uma competição de imitação, quem fazia a imitação mais certinha do grito do porco, e o demônio levou, escondido debaixo da capa, um porquinho de verdade, né? E deu-lhe um apertão na hora H. Todo mundo achou extremamente artificial. Não colou, em última. Ibsen ele tem vários componentes de crítica, né? O Thwackum, muito pelo contrário, já diz um pouco como é um espírito extremamente crítico. Ele tem muito de crítica social, claramente, em Casa de Bonecas, com Gabriel Borkman e Espectros, você vê olhando principalmente ao lado social que ele critica. Como em Borkman, por exemplo, e Espectros, os efeitos danosos do processo de industrialização da Noruega. Em Casa de Boneca, a questão feminista que começa a aparecer, né? E a tentativa de dizer, não, a mulher também tem que ter o seu próprio espaço. Isso, claro, ele compra um monte de briga com Deus e todo mundo, como vocês podem bem imaginar. Mais importante, talvez, são as críticas ético-morais que ele tem em Brandt, Quinto, o inimigo do povo, o imperador e Galileu, retardado no tempo todo que você tem. Esses são os conflitos ético-morais que aparecem entre, vamos dizer, o sonho do ideal impossível e, às vezes, a pequenez do espírito humano no seu pequeno cotidiano, né? Naquelas pequenas misérias do cotidiano, né? E que acabam derrotando o ideal, ou contamina, às vezes contamina e envenena o ideal. Porque o ideal, que seria o ideal positivo, se torna o ideal negativo por conta dessa contaminação, da pequenez, da estreiteza de visão, do abandono do ideal, desde que algum interesse pessoal seu comece a ficar afetado, né? E por aí vai. É esse tipo de coisa que você encontra. Uma frase que
sintetiza muito o herói do idealismo, daquele que é capaz de tudo para atingir o seu ideal. Esse que eu pus aí é retirado da peça Brown, da boca de Brown, que é um pastor que vive no interior e que é pároco, né, da região, e quer por toda a lei que todo mundo siga, vamos dizer, os ideais mais avançados da moral, da ética. E claro, ele às vezes exagera. E aí, no fim, a tragédia dele é porque ele coloca o ideal a tal ponto que ele não leva em conta o outro aspecto. A última frase em Brown é quando ele clama ao Senhor, né, por que tanta desgraça? Por que me abandonas? Por que me deixas assim? Aí a resposta vem do anjo, né, porque tu esqueces que ele é o Deus da caridade. Então, tem essa crítica. E agora, essa frase que eu pus aí, "Det gör fullt och helt styckevis och delt", é também outra frase, virou frase feita no norueguês, né, todo mundo cita. Não. Pera, aqui. "Det gör fullt och helt styckevis och delt". Tudo que fizeres, faça por inteiro e não aos pedacinhos. Então é uma exigência extremamente forte. Sede fiel a ti mesmo até o limite. Não faça compromissos. Não destrua teu ideal em função de coisas pequenas, porque ela vai se esvair no nada. E às vezes você tem a crítica mais explícita da própria ética, como o impacto selvagem, quando nós mortos despertarmos, etc. E que justamente a crítica deste idealismo exacerbado, que em vez de provocar redenção, provoca tragédia. No caso aqui do impacto selvagem, acontece exatamente isso. A crítica se faz em cima do que acha que a verdade tem que ser dita em qualquer circunstância e o resultado acaba levando ao suicídio de outra pessoa. Então, claramente, tem a crítica da crítica também. De modo geral, ele tem uma defesa intransigente, de qualquer forma, do conceito de elite ou nobreza, mas a nobreza do espírito. Tanto que há um discurso que ele faz numa passeata de operários em Trondheim. Ele é um dos que discursam no movimento operário, mas defendendo a elite. Não a elite burguesa, vamos dizer assim, a elite do capital, a elite de sangue, mas sim a elite do espírito. O que é perfeitamente compreensível e coerente com ele, isso entra em sintonia com o movimento operário da época, provavelmente não, mas que como Ibsen já era um figuraço, era legal tê-lo como um dos palestrantes no movimento, mesmo que nem todo mundo aprovasse. E, como eu já tinha mencionado, ao falar da oposição entre o teatro de Bergen e o teatro de Christiania, uma defesa do norueguês como língua de expressão literária, né, em oposição a outros movimentos que surgem e acabam criando, na época, um segundo norueguês, na época chamado Landsmål, depois Nynorsk, novo neo-norueguês, se quiser, e que hoje é uma língua oficial, tanto quanto o antigo dano-norueguês, que foi sendo meio que na marra evoluído. A evolução não foi totalmente espontânea, foi feita à base do porrete do Ministério da Educação, que dizia o que podia ou não podia constar dos livros didáticos, por exemplo. Por aí foi. A Noruega é um caso muito especial e vale a pena ser estudado para quem se interessa por essas coisas. É um laboratório inteiro de planejamento linguístico, o que dá certo e o que não dá certo. Quando a gente às vezes discute se o Brasil devia ou não ter uma política linguística, vide Aldo Rebelo, etc. e tal, não é porque a gente acha que as coisas que ele disse eram bobagem, que a gente necessariamente deva dizer, então não é para ter política linguística. São coisas distintas. Mas a Noruega é um exemplo claro do que pode dar certo, o que pode não dar certo em políticas de planejamento linguístico. Bom, desculpe as notinhas de rodapé, mas não tinha visto a tentação. Vamos adiante, então, feito esse pano de fundo, vamos ver um pouquinho como foi o projeto de tradução. Eles são mais vinculados a temáticas norueguesas, propriamente ditas, não foram traduzidas aqui. Todas elas, ou quase todas elas, mesmo situando a nação na Noruega, elas têm
um alcance muito mais de discussão de questões que são preocupações europeias como um todo e não especificamente do locus norueguês. Tá? Isso é só para informação de vocês. Aí podemos começar a fazer algumas questões. Quais as línguas fonte meta envolvidas? Como se dá, se é que se dá, o resgate do dano norueguês do século XIX, do Bookmore do século XX ou XXI? As traduções foram ou deveriam ter sido traduções semânticas ou traduções comunicativas, para usar os termos um pouco mais neutros do Newmark. Se a gente começar a falar em domesticador, estrangeirizador, a gente já está levantando uma bandeira de briga qualquer. Eu queria manter a terminologia um pouquinho mais neutra, por razões talvez compreensíveis. Bom, então vamos ver. Essas são, digamos, algumas das questões que a gente pode... Tem outras questões, eu tenho certeza, mas vamos lembrar, talvez devia ter sido dito na apresentação, eu sou de formação mais linguista do que literato, então obviamente eu vou puxar minha reflexão muito mais para o lado da linguagem do que pela reflexão literária. É uma falha no meu make-up, mas tudo bem, é porque eu tenho que lidar com a minha formação. Então, eu estou mais para Hjelmslev, digamos assim, do que para Humberto Eco. Bom, a língua-fonte já é interessante. O Ibsen escreve, sim, em dano-norueguês, ou seja, ou a ortografia, vamos dizer, da dinamarquesa, cá e lá, porém, algumas soluções mais norueguesas, ou pela escolha lexical, às vezes, mas vai bem menos em soluções morfossintáticas. O grosso da norueguesidade se manifesta nele em escolha lexical, tá? não na estilística, vamos dizer assim, não na morfologia. Por que isso era possível? Bom, até hoje, se você quer reproduzir uma matéria publicada, digamos, na Dinamarca ou na Suécia, digamos na página do wikipedia.no, você não traduz, você deixa em dinamarquês ou em sueco. As línguas são suficientemente próximas entre si para que... tá bom, se fosse um romance de 400 páginas vai dar um pouco de trabalho, é cansativo, mas para uma matéria de tipo tamanho, matéria jornalística, não vale a pena gastar o fosfato. Você deixa em dinamarquês ou sueco e você pode ter certeza que a grande maioria das pessoas vão entender. Quem sabe um dia eu tenho a oportunidade de passar aqui dos filmes de Hamsun, quer dizer, baseado numa obra de Hamsun, que é a Fome, né, Surt. É extremamente interessante a versão que eu tenho, porque os atores são alguns dinamarqueses, outros suecos, outros noruegueses, cada um fala a sua língua dentro de um filme que ocorre, porém, em Cristiânia no final do século XIX. A ação é colocada em 1890, por aí. Mas cada um dos atores fala a sua. Em Christian, Amor e Paixão, que é uma versão fílmica de um romance histórico de 1920 e pouco, feito por Lee Bullman, a mulher, ou ex-mulher do falecido Bergman. Ela tem um Frei, que é um dos antigos atores do Bergman, que aparece lá, e ele faz aí o papel de Frei. Este Frei fala sueco, não passa para o norueguês, curiosamente. Embora a Lee Bullman, quando ela participava dos filmes do Bergman, falava sueco. Então, o equilíbrio não é perfeito, digamos assim, mas é... Não, só para comer essa parte. Agora, um outro aspecto interessante é que, embora escrito em dano-norueguês, nem todas as peças foram primeiro encenadas em dano-norueguês. Várias das peças importantes foram encenadas em primeiro lugar em outra língua. No caso de Boneca, aparece pela primeira vez no palco em 1879 em Copenhague. Espectros, curiosamente, em Chicago em 1882, a primeira encenação oficial. Hedda Gabler, O Compositor Surnes e Quando Nós os Mortos Despertaram, todos eles na Alemanha. Acho que os dois primeiros em Berlim, o último em Stuttgart.